O pessoal aí do grupo de redação, estou fazendo esse vídeo para vocês, né? Principalmente meu aluno aí, Juliano, mandou um WhatsApp. Aqui você manda um WhatsApp e ganha um vídeo explicativo, você vê a eficiência do professor. Bom, ele estava em dúvida sobre os gêneros textuais da Unicamp, porque a Unicamp tem um vestibular muito atípico, muito fora do normal, pede vários gêneros textuais. Aí eu resolvi fazer um resuminho aqui do que acontece nesse vestibular, né? A primeira coisa é que a prova de redação na segunda etapa, ali acontece em janeiro, ela consiste em 2 textos de gêneros completamente distintos, né? Pode ser igual aconteceu em 2018, pediu uma palestra e um artigo de opinião. Então ela tende a mudar mesmo, né? De um gênero para outro. Uma palestra é uma linguagem mais oral, né? Você vai falar com as pessoas, e o artigo de opinião é uma linguagem mais escrita. Esses tipos de gêneros textuais não são divulgados antes, então você ali na hora vai ter que usar um pouco da sua criatividade. Cada texto vale 24 pontos, totalizando 48 pontos aí. Ok, os critérios de correção da Unicamp é o tipo de texto, interlocução, né? Se você fez o gênero pedido, né? Então você não pode fugir do gênero, e se os interlocutores a quem você dirige durante o desenvolvimento do texto estão sendo considerados, porque ali deixa muito claro para quem está sendo destinado esse texto. Aí no meu vídeo e no site, né, do passo a passo da redação, eu já dei ênfase a isso, você sempre ter em mente, nesses outros vestibulares, quem vai ser o leitor da sua redação. O propósito, né, se a tarefa solicitada, o que está pedindo para você ali na proposta, está sendo cumprido. Então, a proposta é sempre a chave de tudo. Todo detalhe ali da proposta tem que ter em conta. E se o tema, né, que está sendo pedido e as instruções de elaboração do texto são levadas em conta, então esse é o segundo critério de correção. A leitura, esse aqui diferente do Enem, o candidato deve saber estabelecer um contato entre o texto e a coletânea fornecida na prova. Então você vai resumir os textos da prova, né, aqueles textos motivadores ali, você pode usar e deve usar, você não pode, você tem que usar esse texto na Unicamp para eles verem que você soube interpretar os textos, ok? Através da qual a banca avaliará a leitura e interpretação do texto do candidato. Então eles não querem saber só se você sabe escrever, eles querem saber se você também sabe interpretar textos. Articulação escrita. Os 2 textos que você fizer devem apresentar uma escrita fluida, né, coerente e bem fundamentada, que é a coisa da dissertação mesmo. O candidato também deve mostrar que sabe adequar a linguagem a cada um dos gêneros solicitados. Então é aquela adequação. Então deve ser 6 pontos para cada um desses critérios de correção, né? Nesse último aí está sendo vista o seu português, né? Então não vai errar crase, acentuação e coisas desse tipo. Aqui, olhando pelos últimos temas da prova do Unicamp, né? 2018 lá, foi texto base para uma palestra sobre a pós-verdade. Então você tem que fazer meio que um roteiro de uma palestra, né? Você começa saudando os presentes. Quem são os presentes? O seu auditório, as pessoas destinadas, né? Estimados senhores alunos, estimados senhores professores, não sei se era destinado a professores, estimados alunos, como se fosse um discurso de formatura praticamente, não tão formal, né? Não tão complicado. Mas o texto básico para uma palestra sobre a pós-verdade. Aí você tinha que falar sobre fake news, né, como as pessoas estão emocionalmente julgando as notícias mais emocionalmente do que pelo critério de veracidade. E um artigo de opinião. Por isso que eu falo para vocês, gente, aprenda artigo de opinião. Eu ensinei aí um modelo, né, aprenda, fiquem bom nisso. Na Unicamp, que o 2017 também pediu artigo, ó. 2016 também pediu artigo. Então, se você sabe fazer o artigo, você já sabe fazer metade da sua redação. A maioria dos vestibulares que não são o Enem pedem artigo. Muitos deles, né? Seriados principalmente, tem que saber fazer um bom artigo, ok? Então, ali, o artigo de opinião sobre a existência ou não de limites para a liberdade de expressão. Então, esse artigo de opinião, por isso está assim, ó. Existe ou não existe limite? Você tem que se posicionar. Tá lá no meu vídeo explicativo, assiste lá 10 vezes, 20 vezes, treina com esse tema aqui, treina com os outros temas, que você vai ficar bom nisso. Depois, 2017, uma carta argumentativa.
Então não se preocupe muito com esses gêneros. Ali na própria na própria proposta de redação, os textos te ajudam a entender o gênero solicitado. Uma carta, né? Você vai dizer, a carta é data, estimado, excelentíssimo, ilustríssimo, senhor tal. É uma carta argumentativa, você vai argumentar sobre a imigração no Brasil. Você vai reclamar da situação dos imigrantes, porque eles estão entrando, como eles estão sendo tratados, quais são os direitos dele, o que a autoridade para quem você está destinando a carta deve fazer, né? Tudo isso. Artigo sobre uma campanha publicitária. Então, se é uma campanha publicitária, você vai divulgar um produto. Preste atenção em cada palavrinha do seu tema. Já falei ali no artigo de opinião também. Resenha de uma fábula de La Fontaine. Né? Em 2016, pediu para fazer uma resenha. O que é uma resenha? Você faz um resumo e depois faz um comentário sobre esse resumo. Ó. A fábula fala disso, 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 disso. Isso leva a considerar que, se for impessoal, perdão, então você vai pegar essa fábula e vai resumir e comentá-la. Artigo de divulgação, ó, de um texto científico sobre indução de emoções. Então você vai divulgar um texto científico sobre indução de emoções. Entende lá o que o texto está dizendo, faz um resumão dele, e agora você vai fazer um artigo. Ó. Saiu uma pesquisa falando disso, você está divulgando essa pesquisa. Então, o termo ali, divulgação, é muito importante. É diferente do artigo de opinião, é diferente do artigo de campanha. Né? Campanha, você vai promover um produto, um serviço, né? Alguma coisa assim. Depois, 2015, carta para convocar pais de alunos a um debate sobre violência nas escolas. Então, você estava destinado, quem era o destinatário? Os pais. Né? Você chamando eles, por quê? Por que você vai chamar eles? É quase igual ao artigo mesmo. Né? Venho por meio desta convocá-los para uma reunião aqui na escola, na qual será debatido, né? O motivo desta carta está nos fatos acontecidos em tal lugar, tal dia. Síntese, ela outro resumo. Síntese sobre recursos tecnológicos para humanizar atendimento na área de saúde. Você resume ali nos textos motivadores e coloca em ordem aquilo ali. E fala dos benefícios disso para a sociedade, pronto. Depois, 2014, relatório sobre oficina cultural em uma escola. Relatório, né? Qual foi a experiência um relatório? Aconteceu alguma coisa, você faz um relatório. Ó. Aconteceu isso, participaram tantas pessoas, os benefícios foram esses, as dificuldades foram essas. Carta aberta de uma associação. Então, você escreve de uma associação dirigida a autoridades sobre problemas no trânsito. Então, você fala em nome de uma associação, né, falando às autoridades ali competentes. Estimados senhores, a associação vem por meio desta carta aberta dirigir-se a vossas senhorias para pedir que façam tal coisa. Por isso, por isso, por isso. Ok? Depois, 2013, resumo de um texto sobre pessimismo. Coisa mais fácil do mundo. Carta a redatora de jornal sobre alcoolismo. Né, vai falar para eles dos males do alcoolismo. Então, olha, preste atenção no tipo de texto. Imagine, né? Se é uma palestra, você vai falar, é um texto falado. Se é uma entrevista, é pergunta e resposta. Né? Aqui estamos entrevistando ao senhor, não sei das quantas, para falar para o nosso público, aos destinatários, né, sobre a importância de tal coisa. Primeira pergunta, né? Tá lá, o número 1. Né, o que o senhor acha disso? Aí faz um resumo como se o cara estivesse falando de verdade. Se isso fosse uma entrevista. Carta redator de jornal sobre alcoolismo. Beleza. 2012. Comentário de internet sobre a profissão de cientista. Então você vai fazer um comentário, né? Uma postagem de internet. Manifesto estudantes, né? Então você vai falar em nome dos estudantes sobre o monitoramento online. Estamos insatisfeitos porque estão monitorando nossas atividades online. Verbete explicando o conceito de computação em nuvem. Então você tinha que dar uma definição disso, explicar os diversos usos, como se fosse uma página da Wikipedia. Ok? Então use sua criatividade aí. Eu acredito que eles tendam mais para essas últimas aqui. Perdão, hoje estou numa tosse aqui. Eu acredito que eles tendam mais para esses últimos 3 anos aqui. Então o artigo é quase certeza. Se não pedir o artigo, vai pedir uma carta argumentativa. Ok? Espero que tenha ajudado aqui este vídeo. Isso também, depois eu tenho que fazer um da FUVEST, né? Ver se eu faço um da Unesp também. E assim nós vamos completando essa lacuna aí
de dúvidas de vocês, ok? Obrigado aí, chamo mais gente para o nosso grupo aqui. Esse grupo justamente é para ajudar quem quer aprender redação. E eu estou aqui disposto a tirar as dúvidas de vocês e ajudar no que for preciso. Ok? Obrigado, gente. Vamos curtir aí, vamos compartilhar. Até mais.